Da gente ir a Brasília, nós noticiamos aqui ontem, né, a revolta, inclusive conversamos com o parlamentar responsável pela frente evangélica na Câmara. A bancada evangélica entende que está sendo perseguida pelo governo Lula por causa da isenção de cobrança de impostos a líderes religiosos. O deputado nos explicou que não se trata de isenção, mas sim de uma dúvida que já existia, que segundo ele foi dirimida, foi resolvida durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro na contribuição previdenciária que os religiosos, e aí pastores, padres, pais de santo, enfim, independentemente de quem seja, que o responsável pela igreja, o pastor ou o padre, tem de recolher para a Receita Federal. Não se trata de pagamento ou não de imposto, que ele garante é pago como qualquer outro brasileiro ou brasileira. A Yasmin Costa tem detalhes de uma tentativa de acordo que vai acontecer, de chegar a alguma espécie de consenso, não é, Yasmin? É isso, agora começa a parte do acordo, né, Rafael? Já que a bancada evangélica do Congresso saiu em defesa da manutenção dessas isenções tributárias para os líderes religiosos, houve uma reação bem negativa, então já tem parlamentar se articulando e inclusive já teve reunião. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Senado, o senador Carlos Viana, ele teve uma conversa inicial com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nessa conversa ficou estabelecido que, pelo menos a princípio, um primeiro momento vai ser de criação de um grupo de trabalho para debater essa questão da volta ou não dessa isenção tributária. E esse grupo de trabalho vai ser composto por membros do Congresso Nacional, por representantes do Congresso Nacional, da Receita Federal, que foi quem derrubou essa isenção tributária, e também do Ministério da Fazenda, que, claro, cuida dessa parte econômica, da gestão econômica do governo federal. E, inclusive, o senador Carlos Viana, ele emitiu uma nota para falar sobre isso, essa possibilidade de acordo. A gente separou um trechinho dessa nota, nossa audiência vai acompanhar aí em tela e faço a leitura aqui. A nota diz o seguinte, abre aspas, nossa expectativa é de que com diálogo se consiga resolver definitivamente o assunto da isenção. Ao meu ver, é a maneira mais transparente do governo Lula provar que não quer perseguir a igreja. Essa nota, como eu disse, é assinada pelo senador Carlos Viana, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Senado Federal. E para a gente só lembrar rapidamente, né, Rafael, essa questão envolvendo a isenção foi derrubada pela Receita Federal, isenção de tributos que incidem ali sobre os benefícios que são concedidos a líderes religiosos que comandam essas igrejas, templos religiosos, independente da religião. E a Receita Federal derrubou, alegou que não estava muito de acordo os critérios que foram usados para conceder lá em julho de 2022 essa isenção, e a Receita disse que usou um argumento do Tribunal de Contas da União, só que o TCU disse o seguinte, emitiu uma nota reagindo, falando, olha, a gente ainda não tem nenhum parecer, esse assunto ainda está sendo debatido aqui dentro do TCU, mas fato é, a isenção foi derrubada, isso causou reação, mas agora, no retorno das atividades parlamentares, no dia 1º de fevereiro, esse grupo de trabalho para articular uma possível saída com relação a isso vai ser formado, e os parlamentares ali da Frente Evangélica, que é uma frente muito ampla ali dentro do Congresso Nacional, estão empenhados em conseguir de volta esse benefício. É isso aí, Yasmin. A gente está falando da prebenda, que é o dinheiro que o pastor ou o padre, que o religioso recebem da igreja ou do templo pelo qual eles trabalham. O ato, editado em agosto de 2022, agosto, setembro, outubro, 2 meses antes da eleição, portanto, pelo então presidente da República, isenta essa prebenda do recolhimento de contribuição previdenciária, desde que a prebenda tenha relação com a atividade religiosa e não dependa da natureza ou da quantidade de trabalho. A Receita
diz o seguinte, a partir de um alerta feito pelo TCU, Tribunal de Contas da União. A Receita diz que, nos últimos anos, igrejas, principalmente comandadas por grupo evangélico, isso é a Receita quem está dizendo, usava essa prebenda para driblar a fiscalização e distribuir algo parecido com um PPL, participação nos lucros aos pastores, que tinham os maiores grupos de fiéis e, portanto, as maiores arrecadações de dízimo, e são aqueles representados em maior volume no Congresso Nacional, por exemplo. Eu quero ouvir um pouquinho do Cláudio Dantas e do Fábio Piperno, começando pelo Piperno. Piperno, é justa a decisão tomada pelo governo de rever a cobrança previdenciária sobre essa espécie de pagamento, o salário que pastores e religiosos, em geral, recebem dos seus templos, das suas igrejas? Ou é, como argumentou ontem o líder da Frente Parlamentar Evangélica aqui pra gente, perseguição de um governo da esquerda aos religiosos? Olha, Rafael, com todo respeito aos parlamentares dessa frente parlamentar, esse privilégio é, na verdade, uma espécie do milagre da multiplicação do cinismo em nome da fé. Quer dizer, por que eles podem ter esse privilégio e o fiel que frequenta as suas igrejas, templos, sinagogas, mesquitas, sei lá o quê, que seja, por exemplo, bancário, jornalista, pintor, médico, qualquer coisa, né? Enfim, faxineiro e tal, ele não tem benefício tributário algum, ele tem que pagar imposto. Então, assim, com todo respeito, essa vantagem ela não faz o menor sentido. Todo mundo tem que pagar os devidos impostos previstos em lei. Aliás, estava olhando aqui o jornal o Globo, tem até uma matéria sobre isso, cujo título é TCU, benefício a pastores já teve impacto de 300 milhões. É óbvio que isso foi um arranjo também com fins eleitorais lá atrás, às custas do pagador de impostos, às custas do contribuinte. Eu torceria, inclusive, para que essa frente evangélica tomasse, Rafael, algum tipo de medida contra os telecurandeiros que vão fazer milagres, que vão fazer curas, que vão curar doenças em televisão. Isso tem que ser atacado. Olha, a gente sabe que existe um mercado da fé, mas existe a lei também, né? Existe a lei aqui, 8.212 de 91, que ela estabelece essa isenção tributária, no caso previdenciária, para as prebendas. Se estão usando as prebendas para driblar o fisco, né, como você falou, Colombo, aí, colocando participação, distribuição de lucros, etc., como prebendas, a Receita pode atuar sem precisar de portaria alguma, né? Basta fazer uma apuração, uma fiscalização e uma apuração e abrir um procedimento de fiscalização em relação a determinada igreja. Essa regra, ela agora vai ser rediscutida, acaba sendo uma janela de oportunidade para o governo Lula se aproximar dessas lideranças evangélicas que são importantíssimas no âmbito eleitoral. Então, a gente está vendo aí que o recuo foi rápido, já se criou um grupo de trabalho e desse grupo de trabalho vai sair alguma solução. Então, é uma forma também de se negociar, né, o Piperno. Se o Bolsonaro usou ou não isso lá atrás, parece que o Lula pode também querer usar agora. Então, infelizmente, eu acho que é o seguinte, nós temos uma lei. A lei precisa ser seguida. Se é uma injustiça, porque a gente tem que lembrar aqui que líderes religiosos tem uns que são CLT e outros são prebendas. Então, assim, se a prebenda tem que ter a contribuição previdenciária, então tem de mudar a lei. Então, que se faça a mudança na lei e pronto. Aí resolve a questão. Então, assim, eu estou vendo aí muita fumaça, muita espuma em torno desse tema e já a gente vai ver uma solução ideal aí que satisfaça essas lideranças, satisfaça o governo também. Veja, a gente está falando do país, dos subsídios, das vantagens. Se o governo fizer isso, ele vai errar, vai merecer as mesmas críticas que a gente endereça ao governo anterior.